estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fabrícia e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o programa Linhas do Conhecimento. A partir de agora, nós teremos uma série de videoaulas que vão trazer informações sobre diferentes espaços da nossa cidade. Mas antes da gente começar, vocês sabem da importância de fazermos a higienização das mãos, não é? Vocês sabem da importância de respeitarmos as medidas sanitárias neste momento. Então, eu vou fazer a minha higiene aqui com álcool gel e já vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a higienização das mãos aí na casa de vocês também. Aproveitem esse tempo para separar alguns materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. A ideia é ter um caderno, um lápis, uma caneta, uma folha e se você tiver aí à disposição algum recurso tecnológico como um smartphone, um tablet ou computador, pode ficar à vontade também. A ideia é ter algum recurso para que vocês possam anotar informações que vocês acharem importantes ao longo da nossa videoaula. É bem importante esse processo de anotar porque isso funciona como uma memória auxiliar, para que a gente possa consultar isso posteriormente e ampliar o nosso conhecimento. Então, vou dar um tempinho para que vocês possam se organizar. Selecionaram os materiais? Então, vamos continuar. Como eu falei para vocês, a partir de agora nós teremos uma série de videoaulas que vão abordar as propostas do programa Linhas do Conhecimento. Esse programa que trabalha com práticas de exploração da cidade por meio de propostas lúdicas, de ampliação cultural e de aulas de campo. Provavelmente você já ouviu falar sobre as propostas do programa Linhas do Conhecimento lá na sua escola. Talvez você já tenha até participado de alguma aula de campo conosco. Mas agora, devido às medidas sanitárias, nós estamos trazendo as propostas aqui para as videoaulas, para que possamos continuar ampliando o nosso conhecimento sobre a cidade e trazendo mais informações para vocês. Então, o programa Linhas do Conhecimento ele está embasado nesses três pilares aqui, ó: conhecer, amar e cuidar. Então, a ideia é explorar, é conhecer diferentes espaços da cidade, para que a gente possa desenvolver também esse sentimento de pertença, para nos sentirmos responsáveis e pertencentes àquele espaço. Desenvolver e educar o nosso olhar para observar o que tem de belo na nossa cidade. E aí sim, podermos ser protagonistas nesse cuidado pelo espaço da nossa cidade. A ideia é que a gente conheça diferentes espaços e não só pontos turísticos da cidade de Curitiba, mas o programa Linhas do Conhecimento ele trabalha também com aulas de campo locais, para que a gente possa observar o que tem no entorno da nossa escola, o que tem no entorno do nosso bairro e que precisa ser admirado e conhecido. A proposta é que Curitiba é uma cidade educadora, que a gente possa ampliar os espaços de ensino e aprendizagem para além da sala de aula, para além dos conteúdos que a gente tem na escola, conhecendo esses diferentes espaços da nossa cidade. Mas e você? Você conhece Curitiba?
Você conhece os bairros da cidade, os pontos turísticos, sabe o que tem aí ao redor da sua casa, da sua escola, no seu bairro? Para isso, eu preparei aqui para vocês um quiz curitibano. Eu vou mostrar uma série de imagens e a ideia é que vocês consigam observar e possam identificar onde fica esse local, qual que é o nome desse monumento, dessa obra de arte que vai aparecer, ou mesmo em qual região da cidade ela está localizada. Vamos lá? Observem então a primeira imagem que nós temos aqui. Observem o formato desse monumento, as cores. Tentem observar um pouquinho a imagem ao fundo para ver se você consegue identificar onde ele está localizado. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem analisar e aí registrem aí no material de vocês. Se vocês sabem o nome desse monumento, onde ele está localizado ou mesmo quem foi o artista que fez. Anotaram? Vamos para a próxima imagem. Olha lá, número 2. Observem, uma escultura. Onde será que ela está localizada? Essa está fácil, hein? Se vocês observarem a imagem ao fundo, já tem uma dica ali de onde ela se encontra. Mais um tempinho para vocês poderem anotar. Agora, vamos para a imagem número 3. Temos aqui um painel. Olha só que interessante. Que imagens vocês conseguem identificar ali nessa obra? Onde será que ela se encontra? Será que você já passou por lá? Pense aí um pouquinho, registre que já já a gente vai fazer a conferência desse quiz. Vamos para a penúltima imagem do nosso quiz de hoje. Olha só, mais uma escultura. Essa escultura está localizada num espaço bastante conhecido da nossa cidade. Tem relação com alguns imigrantes que aqui se instalaram. Você sabe qual é?
vamos agora para a última imagem do nosso quiz curitibano. Observem o que tem ali ao redor. A ideia é identificar que prédio é este daqui que aparece na tela. Você já foi até lá? Já passou em frente? Essa imagem aqui, esse espaço tem relação com o tema da nossa proposta pedagógica de hoje. Então registrem aí que na sequência a gente já vai fazer a conferência para ver quantos espaços você identificou. Muito bem, agora vamos conferir aqui, vamos ver quantos espaços você conseguiu identificar. Primeira imagem que nós mostramos, olha só, essa é uma escultura em concreto de Tomi Otaki. Ela celebra o Tratado de Amizade entre o Brasil e o Japão e está localizada no jardim do Museu Metropolitano de Arte Curitibana, o MUMA, lá no bairro Portão. Fica ali próximo do terminal, próximo ao Shopping Paládio. Você já observou? Já passou por lá? Então veja que são pequenos espaços da nossa cidade que muitas vezes a gente passa, mas não direciona o nosso olhar. Então da próxima vez que você passar por lá, dê uma olhadinha nessa escultura. Nossa próxima imagem. Olha só, a segunda imagem traz a escultura do tigre, uma escultura em bronze de João Turim. Essa escultura ela está localizada na rotatória em frente ao Palácio 29 de Março, ali em frente à prefeitura. Essa você acertou? Conseguiu identificar onde ela estava localizada? Próxima imagem, número 3, o painel. Quem foi que acertou essa? Olha só, esse painel é intitulado Rio Iguaçu. Ele é um painel em azulejo e quem fez ele foi o artista Rogério Dias. Ele está localizado no Jardinete Ricardo Scremin, ali no Centro Cívico. Você já observou essa obra? Já passou por lá? Próxima imagem. Número 4, lembra que eu falei para vocês que ela estava localizada num espaço bastante conhecido da nossa cidade? Essa é a escultura Paz, uma escultura em granito de Baku Inoue. Simboliza a urgência da paz entre as nações e está localizada ali na Praça do Japão. E a nossa última imagem de hoje, o Cine Passeio, que está localizado no centro. Ele é um complexo cultural dedicado à linguagem audiovisual. Esse espaço foi totalmente reformado e reformulado no ano de 2019. Ficou um espaço lindo e ele traz também uma série de possibilidades online para que vocês possam assistir diferentes filmes. É só acessar o site para conhecer e ver o que tem de disponível lá. E claro, quando a pandemia passar, poder apreciar aí uma bela filmagem, uma bela obra cinematográfica lá no Cine Passeio. Lembra que eu falei também que esse espaço aqui tinha relação com a proposta pedagógica que nós vamos conhecer hoje? Então, olha só, eu vou convidar agora a minha colega a professora Adriele, que vai apresentar para a gente a proposta pedagógica Cinemas de Rua de Curitiba. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Cine Passeio e também sobre outros cinemas que fizeram história na nossa cidade. Oi pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente, espero que vocês estejam bem, que a sua família esteja com muita saúde. E agora a gente vai para a segunda etapa, que é separar os materiais da aula de hoje. Olha lá o que vocês vão precisar. Precisarão de lápis, canetinha, cola, folha sulfite. Você vai precisar também, sabe aqueles bloquinhos de papeizinhos que a ponta é colado? Você vai precisar também. Você vai precisar de lápis de escrever e tesoura. Então organize todo esse material que eu espero você.
Nossa, vocês já voltaram? Que rápido! Quando a gente tá distraído, o tempo passa que a gente nem vê, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas nesse período aí de quarentena, da pandemia, eu acabei criando uns hábitos diferentes. Por exemplo, tô com uma mania, pessoal, de maratonar filme. Você aí de casa, criou algum hábito diferente? Aprendeu a tocar um instrumento musical? Tá maratonando filmes, séries, desenhos, não sei. Teve um dia que eu cheguei a assistir 5 filmes, um atrás do outro. Vocês acreditam? Ai, meu Deus do céu. Como é que será que surgiu o cinema? Mais ou menos tudo começou por conta desses irmãos aqui. Os irmãos Lumière. Sabe por quê? Porque eles inventaram este equipamento chamado cinematógrafo. Ele era um equipamento portátil, então eles podiam levar para onde eles fossem, era leve. E o que fazia esse equipamento? Ele fotografava e revelava imagens, e aí eles colocavam esse rolo de filme dentro do cinematógrafo e com aquela manivela eles conseguiam projetar essa sequência de fotos rapidamente a fim de formar então um filme. Olha só que interessante. Mas o filme que era projetado naquela época é muito diferente do filme que a gente conhece hoje em dia. Sabe por quê? Antigamente o filme ele não tinha um enredo, ele não contava uma história. Os personagens também do filme não dialogavam, não havia som, não havia música. Um exemplo desse filme exibido naquela época é esse aqui, A Chegada de um Trem à Estação de Ciotá. Em menos de 1 minuto, foi projetado para as pessoas assistirem literalmente a chegada desse trem à estação e os passageiros descendo do trem. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês acreditam que algumas pessoas que estavam lá assistindo essa exibição acabaram se assustando com esse trem chegando e elas chegaram a pensar que o trem iria atropelá-las, então elas saem correndo e vão pro final da sala. Olha só, não é de achar isso algo muito estranho, né? Porque naquela época tudo isso era algo muito novo. Então tudo que é novo, de certa forma, nos causa, né, um certo estranhamento. Foi isso que aconteceu com eles. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo e o filme então passou a ter um enredo, a contar uma história. Porém, os personagens eles ainda não conversavam. Não havia som, não havia trilha sonora. E aí o que acontece? Esse período ele foi conhecido como o período do cinema mudo, literalmente mudo, sem som, sem conversa, sem diálogo. Por isso, naquela época, o cinema era mais voltado, digamos que para uma classe mais elitizada, porque a pessoa ela tinha que prestar extrema atenção na sequência dos fatos para conseguir compreender a história, e no meio dessa sequência apareciam determinadas legendas e a pessoa tinha que ler essa legenda que ajudava a compreender aquele filme. Nessa época, destacou-se este homem aqui. Vocês já sabem quem ele é? Viram a foto dele em algum lugar? Eu arrisco dizer que desta maneira aqui vocês não vão conseguir saber quem ele é. Sabe por quê? Porque ele ficou muito conhecido por conta de um personagem que ele interpretava.
interpretava. E esse personagem possui algumas características. Olha só, esse personagem que ele interpretava, ele tinha cabelo curto. Então a professora vai prender o cabelo aqui para simular que o meu cabelo tá curto, certo? Esse personagem que ele interpretava usava um terno preto. Usava terno preto, calça preta, um sapato preto. E a roupa era maior do que ele. Ele usava um número a mais. Além de usar este terno, ele também usava, olha só, uma gravata. Então, vou colocar aqui uma gravata. Será que você já consegue saber quem é ele? Olha só. Além disso, ele também usava, ó, uma bengala. A bengala original era feita de bambu. Além disso, usava também um chapéu. O chapéu dele original era feito de coco. E para finalizar, ele tinha lá, ó, um bigodinho. E aí, vocês já sabem quem ele é? Bom, se você falou que é o Charlie Chaplin, você acertou. Então, o Charlie Chaplin, pessoal, o que ele era? Ele era roteirista, ele era ator, ele era diretor. Digamos que ele era um multiuso na época do cinema mudo. Olha só ele, né? Todo com o figurino do personagem chamado Carlitos. Era um personagem, um andarilho de rua que se metia em inúmeras confusões. Charlie Chaplin, também conhecido como Charlie Chaplin, tinha essa veia artística herdada já dos seus pais. Os pais dele eram artistas. Quando o Charlie ele era pequeno, os pais dele acabaram se separando e ele foi morar com a sua mãe e os seus irmãos. A mãe dele era uma atriz e uma cantora de espetáculos musicais. E o Charlie sempre estava lá acompanhando os ensaios da mãe dele. Quando o Charlie tinha mais ou menos 5 anos, a mãe dele, antes de uma apresentação, ela acabou passando mal, foi para o hospital e não pôde apresentar aquele espetáculo musical. Vocês acreditam que o Charles assumiu o lugar dela, de tanto que ele assistia os ensaios, ele já tinha decorado a música, já tinha decorado a coreografia e se apresentou no lugar dela e olha, foi um sucesso. Quem vê o Charlie assim sendo um sucesso na época do cinema antigo, nem sabe o quão tímido ele era. Ele era muito tímido. Era pequenininho, era magrinho. Ele até não foi aceito no exército por conta, né, do seu porte físico. E aí, para vocês conhecerem, então, um pouquinho mais dessa época, de como eram os filmes antigamente, a professora trouxe para vocês um trecho de um filme estrelado por Charlie Chaplin. Vamos assistir?
Já tinham visto algo parecido? Já conheciam o Charles? Puderam perceber que a imagem é preto e branco? Nessa época, já existia também a questão de música ao fundo, mas os personagens ainda não dialogavam. Foi com o passar do tempo que isso foi mudando. Mas você acha que sempre os cinemas ficaram dentro de shoppings? Será que anos antes existiam shoppings? Não existiam. Então, onde as pessoas iam para assistir filmes? Olha só, eram os cinemas de rua. O que era? Nada mais, nada menos do que salas para exibição dos filmes que ficavam em prédios à beira da rua. E aí as pessoas começaram a criar um hábito, depois do serviço, nos finais de semana, a frequentarem os cines de rua. Aqui a gente começa a perceber a evolução do cinema. Então, primeiramente, houve a primeira sessão pública de cinema que aconteceu em Paris. Anos mais tarde, aconteceu a primeira sessão pública aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí, o cinema começou a ficar popular. Por que ele começou a ficar popular? Porque aí os personagens já conversavam, então não exigia das pessoas que elas soubessem ler, né, para ler a legenda, para entender o filme, e virou uma questão de entretenimento. E depois, anos mais tarde, a gente teve a primeira sessão pública de cinema aqui em Curitiba, que ocorreu nesse espaço aqui no Teatro Auer. Em meados de 1904 foi quando o cinema ele passou a se tornar e ser considerado entretenimento, por conta de um espanhol chamado Francisco Serrador. Vocês já tiveram aula sobre ele, lembram? Bom, o Francisco ele foi proprietário de uma empresa cinematográfica aqui em Curitiba e também foi proprietário de diversos cinemas espalhados por vários estados aqui do Brasil. Bom, o Teatro Auer, anos mais tarde, ele passou a se chamar Cine Marabá. Depois, a gente teve o surgimento de diversos outros cinemas. No início, Curitiba contava com em torno de 7 cinemas de rua. Destaco eles: o Cine Mion, que foi criado na década de 1910 e ele ficava na Rua 15 de Novembro. Tem também o Cine Morgenal, ele existe até os dias de hoje, ele foi fundado em 1919, ficava na questão do Cristo Rei e ficava na antiga Sociedade Morgenal. Existia também o Cine Éden, ele foi depois, mudou de nome, passou a se chamar Cine Central, foi aberto lá no final da década de 1910, também lá no início da Rua 15. E depois mudou de nome novamente e passou a se chamar Cine Broadway. Continuando aqui, temos também o Cine Smart, que ele foi inaugurado em meados da década de 1910, também ficava na Rua 15, e um dos proprietários dele era o Aníbal Requião, que foi um dos precursores do cinema aqui em Curitiba. Continuando, cito também o Cine Progresso, o Cine Rádio, Cine América, Cine Biju. E aí o tempo foi passando, as pessoas foram criando o hábito de irem ao cinema. E teve uma época que Curitiba contava com 15 cinemas de rua funcionando ao mesmo tempo. Se vocês observarem nessa imagem aqui, que tem como título Cinelândia de Curitiba, é o perímetro onde ficavam esses cinemas de rua. Cada filmadora que aparece ali representa um cinema de rua. Então vejam, eles ficavam ali próximos ao centro, todos muito um perto do outro, até porque ir ao cinema naquela época era considerado um evento social. As pessoas colocavam as suas melhores roupas, era muito mais do que assistir um filme, era se socializar, era encontrar pessoas, era conversar, comentar sobre o filme. Além deles, eu destaco outros cinemas de rua. O Cine Luz, que passou por um incêndio, teve que ser reformado e ficou em atividade até em torno de 2009. Tem também o Cine Rivoli, o Cine Ópera, Cine Plaza, Cine Vitória. No Cine Vitória aconteceu algo bem inusitado. No Cine Vitória foi exibido um filme chamado Psicose. Ele era um filme internacional. Quando houve a exibição dele aqui em Curitiba, os atores, atrizes desse filme viajaram até aqui para participar
participar dessa exibição. E foi um evento na cidade, diversos repórteres, jornalistas, né? Fotos, filmagens. Eles até acabaram fazendo uma calçada da fama curitibana. Os atores, eles acabaram deixando a impressão, né, da sua mão e o autógrafo do lado. Foi bem interessante. Depois a gente também tem o Cine Arlequim, que era um cinema temático, todo decorado na questão colombiana. Tem também o Cine Lido, ele existe, está em funcionamento até os dias de hoje. O Cine Palácio, o Cine Hits. Cine Hits no início sofreu muito com a questão de enchentes, mudou de lugares várias vezes. Mas o que eu quero destacar aqui é esse cinema de rua aqui, ó, o Cine Avenida. Vocês já ouviram falar do Cine Avenida? Conhecem? Se você observar esse espaço aqui, você vai perceber que ele fica lá na Rua 15, perto da Praça Osório, da Rua das Flores. É onde a gente tem a apresentação no final do ano daquele coral das crianças no Natal. Conhecem? Bom, esse prédio, quando ele foi construído, foi o primeiro prédio aqui de Curitiba construído especificamente com a intenção de ter uma sala de cinema para projeção de filmes. Então vocês podem observar aqui na primeira imagem, nós temos ali as pessoas do lado de fora, aguardando o horário da sessão começar, comprando seus ingressos. Na parte do lado ali, a gente tem já a área interna dessa sala de cinema. A gente pode observar ali muita gente, era bem luxuoso, com carpê vermelho. Nós temos a parte de cima com arquibancada, enfim. As primeiras exibições que ocorreram no Cine Avenida, a alta classe curitibana ia até lá assistir o filme. E contava com um profissional chamado Lanterninha. Olha só, já ouviu falar? Literalmente era uma pessoa com uma lanterninha. O que ele fazia? Ele fiscalizava as questões de condutas inapropriadas, condutas que eram consideradas erradas dentro do cinema. Então, por exemplo, naquela época, não podia-se nem colocar a mão no ombro da namorada. Aquilo era uma conduta inapropriada e a pessoa podia ser até expulsa do cinema. E ele que era responsável por fazer toda essa fiscalização. Mas aí o que aconteceu? Novamente, com mais um passar de tempo, com as novas tecnologias surgindo, a questão da violência, ela foi aumentando. As pessoas começaram então a migrar dos cinemas de rua para os cinemas que ficavam dentro dos shoppings. Em meados de 1996, foi inaugurado 6 salas de cinema dentro do Shopping Curitiba. Anos mais tarde, mais 5 salas dentro do cinema chamado Cristal, e um tempo depois, foi também inaugurado mais 10 salas de cinema no Shopping Plaza Show, que hoje é conhecido como o Shopping Estação. Foi então que originou a era das salas de cinema em shopping. Então as pessoas passaram a preferir assistir os filmes no shopping do que nos cinemas de rua, por questão da violência, por questão de que no shopping existia uma maior variedade de filmes, então elas podiam escolher, né, o filme que elas queriam assistir. E aí, o que acabou acontecendo? Os cinemas de rua foram entrando em decadência, alguns deles fechando, os prédios, por a maioria ficar no centro, acabaram sendo vendidos para estabelecimentos comerciais. E aí, essa questão dos cinemas de rua, essa tradição, ela foi diminuindo. Mas se você acha que ela chegou ao fim, que ela está extinta, eu vou te dizer que você está um pouquinho enganado. Sabe por quê? Existe aqui em Curitiba um lugar incrível que foi inaugurado em março do ano passado. Olha só, vocês conhecem esse lugar? Já passaram em frente? Sabem onde fica? É o Cine Passeio, pessoal. E ele tem a intenção de trazer de volta essa tradição dos cinemas de rua. Gente, é um espaço que eu super indico para vocês anotarem na agenda de vocês e irem conhecer quando esse período de pandemia acabar. O que você encontra, então, no Cine Passeio? Então, a professora vai mostrar para vocês agora um vídeo sobre o Cine Passeio. Vamos lá? Luz, câmera, ação! Localizado no centro de Curitiba, nas esquinas das ruas Riachuelo e Carlos Cavalcante, o Cine Passeio é um complexo cultural
com uma área de 2.597 metros quadrados dedicado à linguagem audiovisual e que traz de volta a tradição dos cinemas de rua. No endereço onde atualmente é o Cine Passeio, Ildefonso Pereira Correia, mais conhecido como Barão do Cerro Azul, fundou a impressora paranaense no final do século XIX, ocupando esse espaço até meados de 1920. Na década de 30, foi construído no mesmo local o prédio que conhecemos hoje e que serviu de sede para os setores administrativos do Exército, funcionando até o final da década de 1990. Em 2010, o prédio histórico passou a ser propriedade do município e foi transferido para a Fundação Cultural de Curitiba, passando por uma grande revitalização que preservou as características externas do local. Dentro do prédio, podemos ver algumas partes originais da estrutura de alvenaria, como as divisões internas, além das portas e esquadrias, que foram recuperadas. Inaugurado em 27 de março de 2019, o Cine Passeio conta com salas de cinema, salas para cursos, palestras, projeções ao ar livre, cafeteria, além de ambientes que podem ser locados para reuniões, assistir filmes e séries. Logo na entrada, no térreo, encontramos o Cine Luz, que dispõe de 90 lugares e faz referência ao antigo cinema de rua de mesmo nome. Ainda no térreo, encontramos uma cafeteria que trabalha com produtos selecionados da região de Curitiba. No segundo andar, há o Cine Hits, que também faz referência ao antigo cinema de rua, o Hits, e que antigamente ficava na rua 15 de novembro. Neste mesmo andar, também encontramos uma área para cursos. No terraço, além de um espaço para eventos, há uma imensa área aberta para exibições de filmes ao ar livre, um verdadeiro cinema a céu aberto. O espaço dá ao visitante a possibilidade de contemplar uma vista panorâmica do centro da cidade de Curitiba. Já no subsolo, encontramos o Estúdio Valêncio Xavier, um espaço dedicado a formações e que faz uma homenagem ao escritor, cineasta e criador da Cinemateca de Curitiba, Valêncio Xavier. Também no subsolo, há a sala Passeio On Demand, que é uma sala de multimídias com acesso a diversos conteúdos digitais. E aí, gostaram desse espaço? Que tal a gente testar um pouquinho o nosso conhecimento descobrindo alguns enigmas relacionados a filme? Olha só, prestem atenção aqui nessa tela. Eu tenho alguns emojis, digamos assim, alguns símbolos, e a junção desses símbolos, eles fazem referência a um filme. Então, observem lá, eu tenho uma lupa mais um peixe. Que filme é esse? Lupa, tô procurando alguma coisa. Procurando um peixe? Ah, eu acho que agora você acertou, né? Que filme é esse? Se você aí de casa disse que é Procurando Nemo, ó, joinha, você acertou. Vamos pro próximo? Vamos continuar? Chama todo mundo aí para assistir, para participar com você, tentar descobrir esses enigmas. O próximo é esse aqui. Eu tenho uma coroa mais um leão. Coroa. Quem será que usa coroa? Princesas, rainhas. Já sei, rei. Rei mais leão? Que filme é esse? Ah, tá muito fácil. Olha só, é o Rei Leão. Acertaram? Vocês estão conseguindo entender e adivinhar qual é o enigma? Vamos pro próximo? Continuando aqui. Sinaleiro, semáforo, bandeira de corrida. Que filme é esse? Olha só, o filme Carros. Continuando e indo para o nosso último enigma. Observem lá. Esse eu vou dizer que é um pouquinho mais difícil. Observem que nós temos ali expressões faciais, representadas pelos emojis. Então, nós temos ali alguém bravo, feliz, com nojo, assustado, triste. E cada cor está representando um sentimento. Que filme será que é esse? Conseguiu descobrir?
Olha lá, se você disse divertidamente, você acertou. Legal, né? E agora a gente vai precisar de todo aquele material que eu pedi para vocês separarem para a gente produzir a nossa atividade. Peguem lá, cinema de bolso ou flipbook. Já ouviu dizer sobre isso? O que é? Na verdade, ele, digamos que é uma espécie de um cinematógrafo com papel. O que significa isso, professora? A gente vai utilizar aqueles papéis que eu pedi para vocês que tem aquela bordinha colada, sabe? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma atividade que vai representar algum movimento, alguma ação. Por exemplo, a gente pode representar aqui um dia ensolarado, o tempo começa a fechar e começa a chover. A gente pode representar aqui o crescimento de uma flor. O que vocês acham? Caso você não tenha esse tipo de papel, não tem problema, você pode fazer ele com a folha de sulfite. Então, você vai dobrando a sua folha de sulfite, certo? Para ela ficar do tamanho do quadradinho. Então, você dobrou aqui a sua folha de sulfite. E aí, você recorta, né, a folha de sulfite nessas marcas que fizeram aqui. E aí, você pode grampear essa parte aqui. Então, vai ficar bem similar com esse que eu tenho aqui. Para vocês compreenderem como que funciona esse cinema de bolso, tem um videozinho para vocês assistirem. Conseguiram compreender mais ou menos como é que funciona o cinema? É um prazer estar com vocês aqui novamente e a gente se encontra na próxima. Até mais!